A emoção vai ser forte. O Santa Tecla Futebol Clube, um dos times amadores mais antigos em atividade do Rio Grande do Sul, está completando o seu centenário neste ano de 2015. O Rio Grande do Sul foi o estado por onde o futebol entrou no Brasil através das fronteiras com Uruguai e Argentina. No final do século XIX, já se praticava o esporte aqui nos Pampas e o primeiro clube brasileiro de futebol foi o Esporte Clube Rio Grande, da cidade de Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. E foi em 3 de março de 1915 que José Ferreira Cardoso, João Vieira da Cunha, Idílio Manuel dos Santos Vitória, Francisco Favalli, Antônio Pedro Ilau, Agente Gomes, Narciso Silva, entre outros, fundaram o Santa Tecla Futebol Clube. O nome foi escolhido em homenagem ao Barão de Santa Tecla. A primeira madrinha do Santa Tecla foi Francisca Colácio da Silva, filha de Narciso Silva. A primeira sede do Santa Tecla Futebol Clube foi a Casa dos Leões, de João Vieira da Cunha, atual Avenida Narciso Silva, 1821, onde era local de encontro para a prática de diversos esportes, brincadeiras e festividades. Foi somente em 1955, através da Lei 585, sancionada pelo Dr. Mário Meneghetti, prefeito de Pelotas, autorizou a doação do terreno, hoje ocupado pelo clube. Numerosos presidentes e suas diretorias deram sua contribuição, magnanimamente, voluntariamente, cada uma delas colocando seu tijolo na construção de um clube que sobreviveu a crises, a investidas, que superou-se, que cresceu, que sobreviveu. Eu sou o João de Deus Costa, apelido Ferrugem. Tô com 78 anos, 30 anos no Santa Tecla. Fui campeão, bicampeão e tricampeão. Sempre titular, nunca joguei em segundo. 6 era sempre minha. 6 era imbatível. Treinador era o Pardo, o seu Heitor Vieira, o apelido Pardo e o Nerci. A Santa Tecla Independente era a mesma coisa jogar um Grenal hoje. Grenal. E se eu vou contar tudo vai é muita coisa. Um jogo que deu, jogar pelo Santa Tecla, no segundo estado. Eu chutei, passei pelo lateral deles, passei pelo zagueiro, e toquei pro goleiro, entrou um cachorro correndo, eu estava contando com o golo, a bola estava entrando, o cachorro tirou o golo, o cachorro foi o goleiro. O Zeca ficou louco da cabeça, ficou louco. Aí virou uma farra depois no fim. Esse aí, o lance que tem, o lance mais engraçado que teve foi esse aí. Sou o Álvaro Rui, mais conhecido por Pavão. Joguei no Santa Tecla aproximadamente 20 anos, né? Fomos tricampeões, 62, 63, 64, 65, né? E tivemos uma trajetória muito boa no Santa Tecla. E teve também o Campeonato da Cidade, que disputamos também, três anos consecutivos disputamos. Fomos dois anos vice-campeão da cidade de Pelotas. O campeão aqui do Capão do Leão disputava o
O campeão de cada distrito disputava o campeonato lá no campo do Bancário. E nós 2 anos fomos vice-campeões, né? Foi mais uma trajetória nossa Santa Tecla aí. João Carlos Mota, um dos batalhadores pelo Santa Tecla Futebol Clube. Clube este fundado em 3 de março de 1915, sendo, portanto, o clube mais antigo do futebol amador do Rio Grande do Sul. Um detalhe, sem nunca ter fechado. Por isso nós estamos comemorando essa data festiva para nós, todos os colorados do Santa Tecla Futebol Clube, no ano do seu centenário. O meu nome é Sérgio Oliveira e eu tenho um amor muito grande por Santa Tecla. É muito feliz o cara chegar aí todo esse tempo aí, clube mais antigo, 100 anos já é muito importante para Santa Tecla. Já fui torcedor, fui atleta do clube e hoje já faço, nos 100 anos eu tenho 50 de clube e hoje tento parabenizar o clube pelos 100 anos e fico feliz de fazer parte dessa história. Nossa história começou em 1995, né, quando o então presidente, senhor Manuel Vitória, estava construindo aqui a mureta que estava fechando o campo. E naquela época eu tive a coragem de pedir para o senhor Manuel Vitória que me entregasse o veterano. E passou-se o tempo, a gente participou de alguns campeonatos, né? E depois em 2000, não é, eu assumi como presidente, o Sérgio Oliveira era meu vice e a gente sempre com uma proposta de trabalhar nas obras e construir. Mas estamos aí, torcendo para aqueles que continuam à frente, que façam um bom trabalho, porque é isso que Santa Tecla merece. Valeu? Meu nome é Maria da Graça, fui madrinha do Santa Tecla em 1970, convidada para o seu João Vieira da Cunha, o Mauricinho e o Zeca. Meu pai foi jogador de Santa Tecla, foi massagista e eu me lembro muito bem das excursões que a gente fazia para o Rio Grande, com o pessoal que já não estão mais aqui, a Dona Bela, o seu Marcionilo, o Silvio, o Xaxá, o Zé Pardo, no trem. Que saudade daquele tempo da excursão do Santa Tecla de trem. Também dos campeonatos que a gente fazia as excursões no caminhão do seu Lola, ia para o Cerro do Estado, ia para o Horto. Era tudo assim, a família unida, boa. Eu era pequena e me lembro tão bem que a gente aproveitava bastante. Depois casei, tive meu filho também foi campeão pelo Santa Tecla em 1991. E a saudade é grande, de tudo e de todos. Joguei no Santa Tecla há 18 anos. A emoção vai ser forte. Isso aí foi tudo uma experiência boa, que me passavam alguma coisa e era só dar seguimento que não tinha problema nenhum. Esse último jogo, esse último campeonato que a gente disputou aqui e fomos campeões, foi contra o Horto, em 77. Nós tínhamos uma turma boa, parelha também. Tivemos um super campeonato também, do segundo. Na época eu estava com 16 anos. Jogamos contra o Fluminense. E dessa disputa a gente podia usar 4 jogadores só que jogavam no primeiro time. E o resto era só a turma que atuava no segundo. E jogamos com o Fluminense aqui embaixo primeira partida. Ganhamos 3-1 deles aqui. Com 2 gols do Poti e um do Manuel Ney. E lá no Cerro, jogamos lá contra eles também. Acho que uns 10 minutos de jogo eu bati um escanteio. O Manuel Ney ficou no bico da área pequena. E a bola veio nele a meia altura e ele meteu de calcanhar no ângulo. Passamos por uma época que o futebol no Capão do Leão fluía mesmo. E sempre tivemos um time parelho, bom. Teve um jogo que nós jogamos contra o Flamenguinho.
E nós estávamos com um time bom mesmo, uma turma boa. E o primeiro tempo eles estavam nos ganhando 5-0. Tá? Aí o Eliane chegou ao segundo tempo, iniciou o jogo, o Eliane disse assim, olha tia, nós não vamos perder para essas merdas, disse bem assim. Vamos virar esse jogo e vamos golear eles ainda. Tá, não teve dúvida. Saiu bola e aquilo foi para lá e para cá e nós ganhamos deles 8-5. Eu, como todo mundo conhece essa carinha, eu sou o Cabeção. Tive o privilégio, a satisfação de jogar nesse clube maravilhoso que é o Santa Tecla, onde o Romeu e o Pinduca tiveram aqui no Teodósio para nos convidar, eu, o Traíra, o meu irmão, o Miranda, o falecido Cheiroso, o falecido Clóvis também, que foi presidente também do nosso querido Santa Tecla, e dizer da satisfação que eu tive e o privilégio de jogar nesse time, junto com os grandes zagueiros também, que depois de muito tempo, depois em veterano, consegui jogar ainda, fazer uma zaga com o Idílio, meu ídolo como zagueiro, com Pavão, Xaxá, essa turma velha do Santa Tecla aí, e campeão do segundo time, veterano, junto com o Rivaldir. Falar do Porto Alegre também, um dos grandes centroavantes que o Santa Tecla teve. Então essa é a satisfação da gente hoje estar nessa festa brilhante aí dos 100 anos desse time, que a gente tem de coração, de todos os times que a gente jogou aqui em Capão do Leão, do Fluminense, do Independente, no 8, de ter mais tempo de coração ter jogado por Santa Tecla. Essa é uma satisfação muito grande que a gente tem e parabenizar esse belo clube por esse tempo de 100 anos, um dos mais antigos do amador do estado, é o nosso querido Santa Tecla. Eu sou o Gilson de Ávila, o popular Camundongo. Fui presidente do Santa Tecla. Estou muito contente por ter participado esse tempo que eu fui presidente. Fui campeão também em 77 pelo Santa Tecla. Continuei jogando por mais uns anos no Santa Tecla, mas eu jogo desde os 16 anos disputando o campeonato. E ainda sou, no Capão do Leão, sou o jogador mais velho disputando o campeonato. Eu tenho 65 anos e ainda corro igual dos guri aí. Então eu quero parabenizar o Santa Tecla pelos 100 anos. E já faz muitos anos que eu venho participando agora como atleta. É mais ou menos isso, né? Bem, meus amigos, é com muito orgulho aí que eu venho fazer parte aí do Santa Tecla, desses 100 anos dessa grande entidade, nosso município do Capão do Leão. E para mim é um orgulho e uma satisfação ter participado em alguns campeonatos e ter sido campeão por essa entidade. Vários colegas e vários amigos passaram durante todo esse tempo e a gente sente saudades, principalmente daqueles que já se foram. Mas Santa Tecla permanece e nós permanecemos na história. Gostaríamos de frisar assim os campeonatos que eu fui campeão junto com toda a galera daquela época, 88, 90. E lembro muito bem quando a Dona Branca participava junto como a madrinha dos veteranos e a madrinha do Santa Tecla. Ela era fanática por esse clube, fanática pelo Santa Tecla e por todas as pessoas que por ali passaram. E hoje, 100 anos do Santa Tecla é um marco importantíssimo na vida de qualquer diretor, na vida de qualquer clube. O clube, um dos mais antigos clubes do estado do Rio Grande do Sul, se não o mais antigo clube amador, completando outros 100 anos do Santa Tecla Futebol Clube aqui no Capão do Leão. Nossos pais, nossos tios e muitos parentes e amigos que passaram também, com certeza estariam aqui com muito orgulho dessa grande equipe. Uma das coisas muito importantes que na minha vida esportiva, que eu participei de futebol toda a minha vida, inclusive pratico até hoje, a mais gratificante que eu posso citar foi eu ter feito parte de um grande time de futebol amador que foi o Santa Tecla, que coincidentemente comemora este ano os 100 anos. De todos os times que eu joguei, inclusive profissional, o que me marcou muito, o que eu considero o meu time do coração, é o Santa Tecla do Capão do Leão. Eu joguei na década de 60, conquistei bastante título, conquistei inclusive um tricampeonato invicto
Título esse que só 2 clubes no Brasil têm na comemoração naquela época do cinquentenário, que é o Pelotas e o Santa Tecla do Capão do Leão. Tive a satisfação e o prazer de jogar com grandes jogadores que hoje seriam craques no futebol atual, que foi o Neymar, o centro médio, o Pavão, o zagueiro, o Valdir, o goleiro, o Idílio Vitória, um dos melhores quartos zagueiros do futebol amador que eu tive o privilégio de jogar, o Badico, que era um ponta-direita de uma característica semelhante ao do Garrincha, não exagerando, mas mais ou menos fazendo um paradoxo. E outros grandes jogadores. Eu tive o privilégio de conviver com uma diretoria fantástica, que naquela época o presidente era o seu Rui Vitória, tinha o seu Didio Madruga, tinha o Zeca do Cunha, que se chamava, que até hoje faz parte, o João Carlos Mota, que é um abnegado até hoje, e continuando mais ou menos essa narrativa, é um orgulho imenso eu poder participar de uma entrevista que se relacione ao Santa Tecla. E quero deixar aqui, para encerrar essa entrevista, o meu abraço a todos aqueles que eu tive o prazer e a honra de jogar do lado. E só lastimo o meu filho não poder participar dessas festividades, que ele inclusive jogou no Santa Tecla bastante tempo com a camisa que era minha, a camisa 10, que é o Fabiano, meu filho. Muito obrigado, é isso que eu tinha a dizer. É uma alegria muito grande estar participando na comemoração dos 100 anos do nosso Santa Tecla Futebol Clube. É um clube que nos toca muito, porque é um clube em que nossa família participou muito. O meu avô foi um dos fundadores, né? Meu pai jogou no Santa Tecla, os meus tios jogaram no Santa Tecla e também hoje, através do casamento meu com a Ana Maria, também reuniu a família Vitória, que também participou ativamente na história do Santa Tecla. Então eu tenho algumas lembranças, e fora das lembranças eu tenho que o pai falava, né? O pai foi o presidente do Santa Tecla nos 30 anos, isso lá em 1945. Estava terminando a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e houve inclusive comemorações com desfiles no Capão do Leão, comemorando o final da guerra. E nos 50 anos, em 1965, o meu sogro, Rui Vitória, foi o presidente justamente no ano do cinquentenário, ano que o Santa Tecla teve uma atividade muito grande e que eu participei também durante essas festividades, e no campeonato que nesse ano o Santa Tecla se sagrou tricampeão invicto. Na nossa torcida nós tínhamos uma pessoa muito influente, torcedor fanático, que era o Júlio Leite. Depois, em 1975, eu fui presidente. Depois, em 1985, nós voltamos a ser presidente do Santa Tecla. Eu convivi com João Vieira da Cunha, então era uma pessoa que me marcou muito. E eu tenho uma alegria também muito grande, que é uma coisa interessante, até um pouquinho de vaidade, né? Sempre quando ele comprava uma bola nova, ele chegava e dizia assim, meu apelido na época, todos os antigos sabem que era Pulguinha. Então ele chegava e dizia assim, Pulguinha, aqui uma bola nova para te inaugurar, né? E eu tinha muita sorte, que quase sempre inaugurava fazendo um golo, marcando golos naquela época. Eu quero aproveitar aqui e cumprimentar essa diretoria que está no Santa Tecla, que continue sempre com essa dedicação, com essa vontade. João Carlos Mota, o Zeca, o Renato Costa, enfim, todas essas pessoas que estão trabalhando no Santa Tecla. Eu sei que isso é muito difícil
Hoje em dia, futebol amador é difícil, é quase impossível. Então, esse pessoal está trazendo, está conseguindo trazer o Santa Tecla em engrandecimento onde ele merece mesmo, né? É com uma enorme satisfação que a gente vai dizer alguma coisa, dar um depoimento na oportunidade de que esse clube centenário, Santa Tecla Futebol Clube, o segundo clube amador mais antigo do estado do Rio Grande do Sul. O primeiro é o Esperança de Povo Novo, mas o Santa Tecla leva uma vantagem que é o único clube amador centenário que nunca parou as suas atividades. Na década de 60, quando nós fizemos parte dessa vida do Santa Tecla, foi talvez o auge dos campeonatos de futebol amador do Capão do Leão. E o Santa Tecla foi tricampeão invicto no ano do cinquentenário, 1963, 1964, 1965. Antes, só o Esporte Clube Pelotas havia adquirido esse título nos anos de 56, 57, 58 no campeonato regional, o campeonato da cidade de Pelotas. E o Capão do Leão tinha no Santa Tecla o tricampeão invicto do campeonato leonense. Por lá passaram pessoas que a gente não consegue esquecer, como tivemos a oportunidade de conviver, nós crianças ainda, sei lá, seus 14, 15 anos, já participando de uma equipe que tínhamos Xaxá, Pavão, João Grilo, Adroaldo Oliveira, Bimba, pessoas que jamais deixo de esquecer, sempre com a orientação dos irmãos Xavier, Nerci Xavier, Heitor Xavier, o Pardo. Isso aí é um legado que a gente carrega com uma história do Santa Tecla. O Santa Tecla deve se orgulhar de estar completando 100 anos e sempre ter passado pelas fileiras do Santa Tecla antes de um atleta, homens de verdade. A gente não pode esquecer de um Clóvis Roberto Santos Silva, que a gente conviveu com ele profissionalmente, e a gente via o quanto ele corria para ajustar as coisas pelo Santa Tecla. Nós tivemos o prazer de conviver com o Cláudio Vilela da Silva, e que nós já afastados já do Santa Tecla, do convívio do Santa Tecla, e fazendo parte da diretoria da Associação Colonial de Pelotas, tivemos o prazer de convidar e incluir o Santa Tecla no Campeonato Colonial de Pelotas. E, para nossa satisfação, naquele ano, o Santa Tecla foi campeão, em 2000, do Campeonato da Associação Colonial de Pelotas, o campeonato mais importante de zona colonial do estado do Rio Grande do Sul. E isso aí nos orgulha muito, como leonense, como filhos de pessoas que fizeram parte do Santa Tecla também. E nos resta, mais do que nunca, nessa data, desejar a toda a família do Santa Tecla uma continuidade de trabalho, e que esses 100 anos ininterruptos de atividades possam ser comemorados tantas outras vezes. Por muitos anos,
o Santa Tecla foi a alegria do Capão do Leão. E este centenário nos traz muitas recordações, como as torcidas pelos jogos nos finais de semana, as rapadorinhas do seu Paranhos, a querida Madrinha Branca, falecida neste último ano de 2014. Parabéns ao nosso querido clube.